Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde especial aqui no Conexão e Diálogo. É um prazer estar aqui com você. Eu sou Liliana Rodrigues e hoje vou trazer um tema especial de uma grande discussão sobre o direito. Sim, a importância do direito na compreensão e na formação cidadã de pessoas críticas. E hoje, na boa companhia, eu estou aqui com o doutor Elon, ele também que é professor, Elon César, e já fico alegre por saber que nós vamos ampliar o nosso conhecimento acerca do direito. Bem-vindo! Obrigado, Liliana. Boa tarde. A gente espera ter uma conversa muito agradável aqui. E já obrigado também por todo esse acolhimento. Esperamos trazer uma tarde bem produtiva. Doutor Elon, ele é pós-doutorando em Direito, ele é doutor em Direito também, possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e defensor público no Estado do Amazonas e também coordenador da Faculdade Boas Novas. Então, respeita a patente porque tem autoridade, né? Doutor Elon, nessa experiência, o direito, às vezes, né, deixa a gente um pouco encabulado. Digo, falando pela voz de muitos que estão do outro lado ali da telinha. Por que fazer direito? Ou quem é que tem esse talento de escolher uma profissão que vai exigir muitos estudos, um preparo e, assim, acompanhando a mudança da legislação? Eu costumo chamar a atenção que o direito, quem escolhe o direito, precisa ter uma compreensão que, como é uma ciência humana que dialoga com a sociedade, tem que estar disposto a não estudar há 5 anos, mas a compreender que o direito vai ser uma parte, um hobby de vida, porque hoje, como você bem falou, como uma ciência humana, está em constante alteração, constante mudança. Então, aquilo que eu estudei no ano passado, hoje eu já preciso estar estudando, renovando, reavaliando, porque a gente trabalha com doutrina, jurisprudência e legislação, que são instrumentos, fontes que se alteram constantemente. Então, hoje, o que nós podemos esclarecer para quem decide fazer direito já, que é uma escolha que vai ter que estar aprendendo, estudando o tempo todo? O que nós vemos nesse campo, nessa área, como um curso que leva aí, no mínimo, 5 anos? O direito ele tem uma característica que é uma ciência, eu sempre ouço desde que eu comecei a faculdade, que é uma ciência que ele abre muitas portas. Porque ele dialoga tanto com uma questão onde você pode escolher áreas propriamente jurídicas do sistema de justiça, a advocacia, que é a primeira carreira, você pode ir para a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Procuradoria, mas você também pode utilizar e também caminhar, como muitos hoje também fazem, para a própria docência, a gente conversava aqui antes do programa, que é a orientação jurídica, a elaboração de pareceres. Então, como você vê, o direito ele abre várias... Então, eu gosto de falar, você vai ser um grande tribuno, muita oratória. Não, eu gosto de produzir de gabinete, que a gente chama. Eu vou elaborar pareceres, você é uma pessoa que vai ali estar no escritório produzindo. Então, você tem várias oportunidades para desenvolver aquilo que você melhor se conectar durante o curso. Professor, doutor, vou ficar à vontade. Elon. Elon, né? Assim, algumas pessoas formam e, assim, ou durante o curso, elas não sabem bem o que elas querem ainda. Sabe aquela área? Eu vou fazer medicina, mas eu não sei qual é a área que eu vou atuar. E aí tem a residência. No direito também acho que vive esse dilema. Qual é a área? E como se identificar? Como identificar a área da qual eu vou me familiarizar e ser um profissional mais exemplar ou de sucesso, bem-sucedido? Eu digo sempre isso e começa um momento de confissões. Quando eu converso com alunos assim, estão no meio do curso, eu digo para ficar tranquilo. Porque eu lembro que quando eu terminei o curso de Direito, eu fiquei um pouco aflito no auditório ali da colação de grau e eu tinha até vergonha de apresentar meu cartão de visita para as pessoas, como advogado, porque eu não tinha muita compreensão de onde eu ia atuar. Então você começa no próprio. Isso é uma brincadeira que nós temos até mesmo na faculdade. Que você começa o curso dizendo, não, você é o ministro do STF. Depois você fala assim, não, você. Depois, não, rapaz, eu quero alguma coisa, ele vai estagiando, mas ele te dá várias oportunidades durante o curso que você vai se encontrando. E até mesmo para quem termina o curso, às vezes tem uma certeza absoluta, né, de determinada área, mas que você vai se encontrando depois. Então, é essa grandeza que eu falei na primeira resposta, que ele abre tantas portas, que ele te dá de oportunidade de se conectar. E como é uma ciência social, ela está em constante transformação, se você estiver conectado, você pode aproveitar um momento e se desenvolver em uma área como a gente tem hoje, o direito digital, até a inteligência artificial, que é coisa que não se falava quando eu colei grau, quando eu fiz a minha formação, que hoje é plenamente desenvolvido.
E olhando por aspecto de assuntos que são abordados, né? Porque aqui o senhor já deu alguns exemplos, né? O campo digital, ambiental, civil, são muitas áreas. São áreas que mudam, inclusive, a determinada área. Quem está na Amazônia vai ter uma questão de sustentabilidade diferenciada. Quem está no eixo Rio-São Paulo vai, com certeza, desenvolver áreas empresariais. Então, a determinar onde você está, em qual região do país, você vai ter um campo para atuar. Decidi fazer direito e agora vou viver essa experiência. Por onde começar, já tem aí uma decisão que a gente dá, a super dica aqui da Faculdade Boas Novas. Seja bem-vindo. Você já sabe que nós estamos aqui com um coordenador que vai falar e vai te trazer essa familiaridade com a área que você vai se encontrar. Mas para quem está ali, né, olhando a gente, escutando aqui, quais são os assuntos que vão ser abordados para quem decidir fazer o curso de direito? O direito ele tem três grandes áreas, né, que é a parte constitucional, base, né, a Bíblia do Estado, que a gente chama, que é a Constituição. Então, você vai ter essa parte de direito público, uma parte de direito material, que é direito civil, direito penal, outras áreas, e também tem as áreas que são áreas processuais, o direito processual. Você vai ter que dominar como instrumentalizar esse direito que você aprendeu ali na base sólida do Código Civil, do direito civil e do direito penal, que são as áreas processuais. Porém, né, a depender da faculdade, a nossa instituição aqui, a Faculdade Boas Novas, por exemplo, ela escolheu o desenvolvimento de direitos humanos, democracia e de muita sustentabilidade de questões da Amazônia. Então, é essa a leitura que vai ser muito desenvolvida dentro do curso de Direito. São áreas que são descobertas. E o interessante é que você consegue dialogar com a vida comum. O direito está na tua TV, está na tua rádio, está na tua internet. Então, é o que você não fica desconectado. Você pode estudar o dia inteiro. Olha, o professor está tornando o direito tão fácil, né? Eu digo assim, tão simples, mas teria algum desafio para alguém que, nesse momento, ainda acha que a área vai pedir, exigir demais uma dedicação? Existe algum tipo de dificuldade que, nessa experiência, você percebe com essa juventude que está vindo para a sala de aula, com esse olhar, não, eu não vou fazer direito porque o direito... Eu escuto isso, professor. Eu não vou fazer direito porque estuda muito. Eu acredito que o grande desafio hoje do direito é superar o senso comum. São duas coisas que eu já vou entrar na segunda, mas eu primeiro vou falar um pouco dessa. É a superação do senso comum. Porque, como eu brinquei ainda agora, o direito está no jornal, o direito está na rádio, está na TV, está na política. São temas que estão ali dentro da nossa compreensão, estão nos limites das nossas redes sociais, né? A discussão da liberdade. Então, eu preciso sair do senso comum, e para isso eu tenho que estudar, eu tenho que estar na academia, eu tenho que estar na faculdade, tenho que estar ali disposto a aprender com os professores, para que a gente não possa entrar na faculdade sendo o senhor do conhecimento, e procurar desenvolver isso. Então, eu acredito que esse é o principal desenvolvimento que você tem hoje. E o segundo, e aí eu entro em outro espaço, que é a superação do status. Porque o direito ele é muito marcado ainda por um status, né? Eu faço direito, eu fiz direito. A sociedade, nós estamos em um país com muita desigualdade social, e eu acredito que a gente começa a contribuir para a sociedade quando a gente supera essa questão de status e compreende que o direito não está aqui para me colocar por cima, mas me dá uma oportunidade de contribuir para a transformação social. Eu acho que aí a gente começa a mudar um pouquinho a sociedade. Eu concordo e devo até pensar que nessas práticas, né, da parte social, que são os conflitos, né, e que a gente vê o direito dentro desses contextos, também é colocado dentro da sala de aula, né? O aluno ele não só tem a teoria, ele também vai para a prática. Eu posso considerar isso aqui como uma oportunidade para você experimentar. Dentro e fora de sala, porque esse também é outro desafio que hoje nós também precisamos superar. Fazer uma faculdade hoje, ela não é apenas eu ir para a aula. Eu sempre brinco com os alunos que é o seguinte, quanto tempo você estudou hoje? Aí a pessoa, eu vim para aula. E eu brinco sempre, assistir a aula não é estudar. Assistir a aula é assistir a aula. A gente não pode. O que é estudar? É o que você faz fora. E aqui, por exemplo, na nossa faculdade, que é onde nós atuamos, ela tem um compromisso de extensão com a comunidade. Então, quando é que você ganha essa compreensão do direito? Quando você tem a oportunidade de compartilhar esse conhecimento numa escola, de ensino médio, quando você trabalha em atividades de responsabilidade social. Então, é esse diálogo, quando você vai para o nosso núcleo de prática jurídica, que nós temos aqui um diálogo com a Defensoria Pública, onde a gente não faz aqui uma prática simulada. Claro que temos as nossas disciplinas de práticas simuladas, mas a nossa prática aqui jurídica ela é real. O que isso quer dizer? Não é um mero laboratório. Nós atendemos realmente assistidos. Faculdade Boas Novas tem um campus avançado da Defensoria Pública, onde nós atendemos as pessoas, claro que com uma orientação de um profissional já do direito. E isso te dá até uma segurança, né, para quando você formar, poder atender uma outra pessoa. Tem gente que faz o curso de direito e nunca olhou nos olhos de uma pessoa para atender.
Aqui, através do núcleo de prática jurídica, por exemplo, nós podemos fazer isso. Olha, eu chamaria isso de interpessoalidade, né, da área. Agora você vai para o exercício do atendimento mesmo, do convívio, de pegar um caso real, mas está orientado sobre profissionais que estão ali, capacitando você, e o núcleo de práticas jurídicas, ele te proporciona isso. Então, é um diferencial. Mas dada essa pressão, professor, que todo mundo que, né, entra para essa área sabe que tem que enfrentar uma palavrinha que são 3, OAB. Me diga como é que é esse preparo. Durante as aulas, tem esse preparo para que o aluno, né, veja isso com menos, né, dificuldade, porque alguns realmente encaram isso como um grande desafio, mas faz parte do processo, faz parte da etapa. Sim, eu digo sempre também essa preocupação que eu chamo a atenção. Seria diminuir muito um curso de Direito de 5 anos, ele virar um preparatório para a OAB. Seria diminuir muito, eu chamo a atenção dos alunos. Mas eu também tenho com a compreensão que o aluno ele não vem aqui apenas para ser um teórico, ele precisa ter uma compreensão de mercado. E, por exemplo, a nossa matriz aqui do curso de Direito, que ela foi recentemente, inclusive, reformulada e atualizada, nós temos 2 oportunidades no 8º e 9º período, onde nós desenvolvemos que é justamente naquele momento que o aluno está caminhando para o fim do curso, que ele tem 2 disciplinas que elas ajudam a fazer uma revisão do curso, preparando o aluno para que ele possa realmente ali, claro que ele passa por isso, mas desenvolver e ter uma oportunidade de sucesso no exame da ordem, que isso todos nós passamos, não tem como escapar. E isso também é um filtro para o aluno começar a compreender o que ele está fazendo. E, professor, tem alguma etapa? Tipo, existem etapas para, então, ele conseguir essa emissão da carteira da OAB? Sim, o exame da ordem ele é feito por duas provas práticas, que eu chamo. A primeira prática é uma prova objetiva, e a tranquilidade que o candidato tem que ter é que ele não concorre com o outro, ele concorre com ele mesmo, porque ele só precisa acertar 50%. Eu brinco com os alunos, você não precisa nem ser um aluno fenomenal, você só precisa acertar metade. Aí quando você vê que muitas pessoas não conseguem chegar a isso, é uma percepção que ele, né, precisa ali reavaliar. E aí depois ele vem para uma segunda, que é que ele tem várias oportunidades de fazer a prova prática discursiva, onde ele tem ali 4 questões discursivas e mais elabora uma peça. Aqui na faculdade, por exemplo, nós temos 3 práticas durante o curso. Prática trabalhista, prática simulada civil e prática simulada penal. Ou seja, ele pode escolher uma outra área, tudo bem, mas ele tem pelo menos já 3 oportunidades aqui na faculdade, em que os nossos professores, que são pessoas que passaram na prova da OAB, lógico, mas que atuam nessa área constantemente, eles vão poder oportunizar já ali dentro da faculdade, ele aprova na matéria e já tem um conhecimento para galgar o sucesso no exame da ordem. Eu acho que está todo mundo olhando para essa entrevista e vendo a empolgação do doutor, professor Elon, e ele fala com energia, ele fala, né, com uma dedicação, e aí são anos de experiência. E eu vou querer saber o motivo, porque todo mundo tem um motivo do porquê iniciou ou escolheu uma área. Há quem pense assim, quem escolhe o jornalismo, como é um dos cursos da faculdade, porque fala demais, ou porque, né, gosta de se expressar de maneira pública. Há quem escolha, né, a área da psicologia, porque gosta de ouvir bastante quem fala, e tem uma dedicação ali com cuidado sobre o aconselhamento. Então, todo mundo arruma uma característica, né, para uma área que, porventura, você quer se profissionalizar. Mas qual foi o seu motivo, professor Elon? Por que o direito? Como foi que nasceu essa motivação? Porque empolgação a gente já viu, tem prazer e alegria de falar, né, dessa área com muita tranquilidade. Como foi que o direito nasceu no coração? Permita-me dizer uma coisa, Liana, e claro que isso reserva uma questão pessoal, mas eu acredito muito nisso mesmo, que os propósitos foram elaborados por Deus na minha vida sobre isso. Eu estou diante de alguém que eu queria, por exemplo, ter a sua profissão. Antes eu queria ser jornalista, professor de geografia, por ter vivido muito tempo no interior, eu gostava das calhas do Rio Amazonas, do Rio Negro, do Rio Madeira, queria ser jornalista, mas eu preciso confessar isso, eu era de uma família muito simples, muito humilde, sou de uma família muito modesta. Na minha família ninguém tinha nível superior, ninguém tinha alcançado nível superior, fui a primeira pessoa entre tios, primos, ninguém tinha feito. E quando eu fui fazer a inscrição no vestibular da Universidade Federal, não tinha jornalismo durante o dia, não tinha geografia, durante a noite, perdão, e à noite tinha direito e psicologia. E eu olhei assim, eu disse que psicologia, eu acho que eu já não sou muito bem da cabeça, então eu olhei assim, eu disse, eu vou fazer direito, então, já que tem tantas portas, e eu até brinquei, eu disse, não é por isso que Deus não vai abrir uma dessas aí para mim. E aí foi nessa pegada que eu fui fazer o curso de direito. Então, assim, eu confesso para você que eu digo isso, nunca foi um plano previamente elaborado, as pessoas só souberam depois, e eu fui fazer o curso de Direito, assim, Deus vai me guiar e vamos ver a oportunidade que tem. Então, eu não tinha compreensão.
E aí o curso eu fui me entregando durante o curso, depois compreendendo, aprendendo. Isso eu acredito que propiciou que eu tivesse uma mente aberta, para que eu pudesse, durante o curso, né, verificar ali o caminho que eu tivesse que tomar. Olha, permita que a gente faça as brincadeiras devidas aqui, porque cada um, né, faz alguma escolha. Se eu fosse aqui para compartilhar, eu também teria uma experiência para contar, né? Eu também teria escolhido a primeira área, o direito. Eu já tinha em mente ser delegada. Aí sabe o que eu escutei? A minha mãe dizia assim: não, vai morrer rápido. Muda logo essa área. Então, né, isso já faz alguns anos, né? Eu estou falando aí mais de 25 anos. Mas acabei me encontrando também na comunicação, né? Mas, assim, nessa oportunidade, a gente tem experiência, né? Então, ainda assim que foi a porta aberta do direito, que foi o direito que ele escolheu, já que tinha a segunda opção, e não estava batendo, a cabeça estava funcionando muito bem, mas era uma decisão de futuro. Nessas experiências, na sua trajetória, o que hoje você encara assim, isso foi relevante lá, naquele início que me tornou ou me levou a esse nível onde eu estou hoje, até um defensor público? Eu acredito que, como eu falei, né, eu, né, estudando em uma universidade, o direito, historicamente, é uma faculdade elitista, é um curso muito... Hoje não, eu acho que, por exemplo, a Faculdade de Boas Novas, ela coopera muito com a democratização do acesso do ensino. Mas, ao meu tempo ainda, aí se vão 20 e poucos anos, o direito era um ramo extremamente elitista. E eu fazia na Universidade Federal. Então, eu olhava para meus colegas, eu brinco sempre que era nome de rua. O fulano era... Aí, poxa, o nome da rua ali parece do meu avô, né? Meu tio. E ali as pessoas têm um poder aquisitivo diferenciado. Muita gente não tinha cotas naquela época, né? Eu e mais um colega, só 2 alunos de escola pública, o resto todo mundo de escola particular, né? Pessoas assim de bem poder aquisitivo diferenciado, os carros na frente, eu lembro disso. Então, o que eu acredito com isso? Que eu vi sempre uma oportunidade ali, e pela minha história de vida, de utilizar esse espaço como transformação social. Né, eu sou cristão, então também essa ideia de justiça social, de alcance, é isso. E eu fiz a faculdade, você ter uma ideia, sem ouvir a palavra defensoria pública, sem ter essa noção sobre defensoria pública. Eu não tinha, a instituição não era tão grande como é hoje, e ela só surgiu em 88, com a Constituição, então eu formei em 2006. Então, quando eu percebi isso, essa construção, eu vi ali dentro da Defensoria Pública hoje, eu vejo que essa minha história de vida e tudo, ela me ajuda muito hoje também a fazer na minha atuação. Porque a Defensoria Pública tem um compromisso com os vulneráveis, com os necessitados. Então, eu percebo nela uma missão de vida, um propósito de vida especial. E a educação não está fora disso, porque o que eu alcancei hoje, claro que pela graça de Deus, foi pela educação, e educação pública por uma parte, depois eu fui para uma universidade privada para fazer o meu doutorado, hoje volto a isso. Então, essa oportunidade de dialogar a vida nossa, a construção em uma universidade e depois a atividade, ela tudo sempre vai dialogando. De vez em quando, lá na minha sala, lá, eu tenho um quadro com uma canoa, né, uma pessoa navegando de um rio, e é para eu lembrar sempre de onde eu vim, sempre lembrar de uma casa bem simples de interior, e sempre quando alguém fala assim, olha, quando o estagiário está ali com dificuldades, né, um aluno de dificuldade, eu sempre conto um pouquinho, porque eu acredito que isso pode servir de uma inspiração. Que interessante, né? A gente às vezes não para ouvir a história de alguém, mas ao ver hoje bem-sucedido, mas tudo tem uma história de começo que tomou decisões. E foi a decisão de aprender, foi a decisão de investir, foi a decisão de estar num ambiente que parecia não ser favorável diante do cenário, mas decidiu escolher a si sobre o futuro. Então, o professor On está contando um pouquinho da experiência, eu acredito, né, no mínimo aí dos 20 anos, e ele deve ter vivido o direito analógico, vou colocar assim desse jeito, para o direito hoje totalmente tecnológico, digitalizado. E aí, essa é a minha pergunta. Hoje, o senhor vê quais são os desafios hoje, né, para, então, apresentar esse direito que tem algumas facilidades, que antes não tinha? Hoje o grande diálogo, eu lembro que eu cheguei a datilografar, né? Cheguei a fazer curso de datilografia, né? O professor chama meu pai e fala assim, olha, se ele não aprender datilografia, o que ele vai ser da vida? Não vai ser nada. Então eu passei por essa geração, passei pela fase da que as pessoas iam na casa de alguém que tinha um computador, a gente, olha, na casa da pessoa tem um computador, lá na sala ficava, cheguei à área, tô passando por essas áreas, e nós chegamos também na área do sistema de justiça, né, a superação do papel do processo físico, aquela ideia da pessoa carregando o processo, para a área digital hoje, e hoje, né, mais do que nunca, com a utilização da tecnologia. Então, esse desafio, hoje, por exemplo, na faculdade, o aluno, desde o primeiro período, ele já tem laboratório de tecnologia da informação.
de inteligência artificial, que são mecanismos que eu sempre chamo a atenção. Eu não vou utilizar até com... Se você não utilizar, a pessoa que está do seu lado, na atuação, ela já está desenvolvendo. Então, eu preciso ficar conectado com isso. Então, é uma surpresa que eu tive quando eu fui entrar na coordenação da faculdade, porque eu tive que reaprender o desenvolvimento. Antigamente, a gente elaborava uma questão. Hoje, você desenvolve propósito de comando para se estabelecer isso, né? Dentro do processo de trabalho, também é essa construção. Então, acredito que essa é a grande diferencial que nós temos. O profissional ele tem que estar atualizado. Juridicamente, eu acredito que um compromisso humano, social, porque o principal patrimônio que nós temos é a nossa reputação, então, de caráter, de compreensão sobre isso é sua trás de vida, mas não pode deixar, e esse diálogo também com a inteligência artificial. Nós não temos como, né, nos apartar ou deixar, na verdade, né, criar alguns monstros por conta da tecnologia em determinadas áreas que são vistas assim como uma área tradicional, conservadora, né, eu diria com muito respeito. Mas a tecnologia ela está dada para uma facilidade. Você só precisa usar com inteligência, né, a favor daquilo que você vai administrar em sua responsabilidade. E aí a gente entra numa área que é o ensino. Como é que você vê essa evolução do ensino e o direito e hoje como nós estamos construindo diante daquilo que às vezes o comportamento do aluno tem ditado alguns caminhos, né? As coisas parecem que precisam chegar prontas porque o prompt já está dando um caminho ali e eu preciso trazer esse aluno para o compromisso, né, de manter as raízes desse ensino. Como é que o senhor vê isso nessa familiaridade que a gente precisa quando a gente recebe essa juventude, essa nova, né, era? Nós temos dois aspectos também, e aí eu fico também um convite, mas por quê? O direito, ele também é caracterizado, Liliana, dentro da faculdade, pela segunda formação de muita gente. Então, à medida que nós temos muitas pessoas que acabaram de sair do ensino médio, né, você chega às vezes na faculdade de manhã, parece ser um colégio, todo mundo de menina. Quando você vai à noite, eu entro na faculdade, no curso, pergunto assim, porque é a minha segunda formação. E aí eu sempre chamo a atenção para isso, para você compreender que a segunda formação não é apenas porque você vai ter um novo tipo de curso, que é o curso de Direito, mas que os tempos são outros. Aquele tempo da aula expositiva, eu não aguento, eu trabalho o dia todo, eu vou para a faculdade, não vou aguentar que eu vou estar cansado. Isso também é um mito. Porque hoje as aulas são muito interativas, elas são muito desenvolvidas. Um professor, uma vez, ele me mandou uma mensagem e ele falou assim, ele mandou a foto e falou assim, vai começar a brincadeira, eu vou começar a brincar. Porque ele tinha preparado um quiz para dar durante 2 horas ali de aula. Então, o que acontece? Então, essa é uma ferramenta que ajuda na cognição, no desenvolvimento e você compreender. Então, existe esse mercado, essa atenção para aquele aluno que ele precisa superar o ensino médio, e entender que as brincadeiras, muitas não são cabíveis dentro da faculdade, porque agora ele está integrando, mas também há esse espaço de acolhimento para uma segunda formação. E entender que, além do novo conhecimento, também uma nova forma de aprender. E isso é dialogado constantemente. E aí eu faço reconhecimento para a direção acadêmica, para todos os profissionais que a gente tem ali, que nós não fomos formados nisso, mas que nos capacitam para desenvolver isso. O aluno ele precisa ter essa conexão, essa compreensão. Eu diria, né, nós amadurecemos o aluno que vem, né, desse ensino médio com um pensamento mais, eu falo, descomprometido e tal, né? Eu tenho até um testemunho. Pedagógico. Aí ele entra para assumir o compromisso, né, de universitário. Eu tenho até um testemunho muito interessante, que nós temos uma aluna na faculdade que ela foi professora da pedagogia, na sala de aula, se aposentou e veio fazer o curso de Direito. E aí, terminando o dia a aula, e ela mandou uma mãe assim, no outro dia, com uma mensagem grande assim, no WhatsApp, e ela contando a transformação e como ela se sentia assim, por quê? Porque ela achava que a aula ela dominava, ela só ia aprender um novo conhecimento, e como as aulas tinham transformado, tinham trazido até juventude para ela. Então, esse é um testemunho que a gente deixa de tantos que a gente ouve. Aproveitando, professor, quais seriam, então, as habilidades que são desenvolvidas no curso de Direito, olhando por esse aspecto de quem começa, né, ainda imaturo, e depois começa a ganhar mais propriedade nessa maturidade? São competências que a gente vai desenvolvendo, o teste chama atenção disso, que o curso de Direito ele não vem apenas para trazer o conhecimento, mas desenvolver competências para o mercado. E as competências que a gente consegue perceber, primeiro, é uma de você alterar o tipo... Nós escrevemos no WhatsApp, mas não desenvolvemos uma redação concisa, clara, certeza. Pela leitura,
Se a gente chama, como é que a gente percebe se o aluno está escrevendo bem, se ele está lendo ou não? Se ele está escrevendo bem, porque aquilo que ele lê, ele consegue desenvolver a reprodução. Então, é uma característica hoje que o mercado quer. Cada vez mais as pessoas querem pessoas que escrevam de maneira mais clara, concisa, correta e com juízo de certeza. Um outro aspecto também que a gente pode perceber é que é um compromisso de democracia. Por quê? Porque você acaba desenvolvendo e compreendendo institutos que estão dentro. A pessoa pode fazer o curso de Direito para ser político. Pode ser direito para ser professor, pode ser. Então, ele tem várias oportunidades que ele tem fora do sistema de justiça. Né? E para ser um técnico legislativo, ser uma pessoa que vai compreender de uma assessoria, de uma consultoria de condomínios empresariais e tantas outras. Então, essa é uma outra. E o outro que eu já viram, que eu uso muito, que é a oratória. Você acaba também, nós somos uma sociedade muito marcada pela oralidade. E a pessoa do direito, se ela quiser, ela tem espaços para desenvolver isso e ser um grande tribuno. E cada vez mais, com a utilização das ferramentas, a oralidade ela é exigida. Né? E o curso de direito ele propicia esse espaço. Olha, nós já estamos assim, né, numa conversa assim, num bate-bola, uma velocidade. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu algo novo, foi despertado no interesse, e o direito foi o nosso foco, nossa área de predominância. O doutor Elon está aqui, né, trazendo essa experiência, essa carreira, contando um pouco da história dele, mas o principal é te convidar para aquilo que você ainda está aí pensando sobre uma segunda graduação ou a primeira. O certo é que você vai encontrar aqui na Faculdade Boas Novas um lugar e um campo de práticas jurídicas, de teoria também, para você sair preparado e fazendo, né, a junção de tudo aquilo que é necessário em novas habilidades para ser o profissional e advogado, defensor público e todas as áreas que ele já colocou aqui de maneira prática, onde você pode atuar. Professor Elon, se nós tivéssemos fazer um fechamento aqui, nos últimos, né, 3 minutos, que conselho o senhor daria para quem quer ingressar no curso de Direito ou algumas dicas, né, para que a gente possa fechar isso com chave de ouro? Compreenda que o curso de Direito ele pode ser uma oportunidade para você não só transformar a sua vida, mas transformar quem está perto de você. Ele dá essa oportunidade porque quando a gente educa em direitos das outras pessoas, elas ficam mais cidadãs e elas podem exigir uma sociedade que exige mais. Claro que com respeito, com empatia, nós aumentamos o nível de educação da sociedade. Então, essa é uma grande oportunidade que nós temos. Então, você pode ser um grande multiplicador na sua casa. Né? Então, você vai começar a falar diferente, mas não por arrogância. Mas as pessoas vão gostar de te ouvir mais. E o segundo aspecto que eu chamo muito importante, não posso deixar isso, é o compromisso com a transformação social. Numa sociedade tão desigual, fazer um curso de Direito, né? Não é só fazer parte de uma... o universitário hoje é um grande aspecto, mas o direito ele tem uma dívida social de transformação social. Eu chamo a atenção que a gente pode não transformar o mundo, mas a gente consegue alterar o nosso metro quadrado, seja na iniciativa privada, como advogado, mas seja também fazendo um concurso público. Né? Eu sou servidor público em lato sensu, desde 17 anos. E eu posso dizer também que pode ser um grande espaço. A gente pode não acabar com a corrupção num país, mas a gente pode vencer a corrupção no nosso metro quadrado. Pode mudar a empatia no rosto das pessoas, mas as pessoas que nos olharem receberão dignidade. Eu acredito que essa transformação, a partir do direito de esperança, nós podemos dar a partir do primeiro dia que você entrar no curso de Direito. Você vai observar que as pessoas vão ter, a partir de você, uma grande esperança, né? vão te ouvir diferente. Então, essa é uma grande oportunidade que a gente ganha uma profissão, mas acaba tendo uma oportunidade de transformar as pessoas também que estão ao nosso redor a partir da nossa transformação. Que delícia, não é? Que, né, fechamento assim, mas eu vou aproveitar desses últimos minutinhos e usar da sua boa vontade na área de defensor público e falar com o público, às vezes, que não sabe, né, aonde procurar, o que fazer quando tem uma causa para resolver. Aproveite essa oportunidade. A Defensoria Pública, né, ela é uma instituição permanente, está lá na Constituição, que ela vem dar acesso à justiça e dignidade para grupos vulneráveis, indígenas, negros, mulheres em situação de violência doméstica, crianças, pessoas com hipossuficiência econômica, pessoa com hipossuficiência geográfica, né, está ali distante. Então, a gente tem um número muito fácil, que é 129, né? Então, você faz o seu primeiro agendamento. E quem sabe, se um dos seus agendamentos for na área de família, quem sabe você pode até escolher lá na hora do atendimento, eu queria ser atendido lá no núcleo que tem da Faculdade Boas Novas, que aí a pessoa já aproveita e conhecer aqui a nossa estrutura, receber o sorriso da nossa recepção, ser acolhido por aqui e depois, quem sabe, também virar aluno. A gente vai tudo junto. Tá vendo? Olha, professor Elon, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer recebê-lo aqui e já deixo você aí para esse convite, para saber mais e viver perto, né, de profissionais assim, que têm um gabarito e autoridade.
Faz a faculdade, porque coordenador de autoridade você vai ter aqui. Esse foi o Conexão e Diálogo. Segue a gente nas redes sociais. Toda semana tem um episódio novo, um assunto novo. E aí eu te convido para estar acessando e nos acompanhar, porque os bastidores nunca ficam escondidos. A gente deixa evidente para você ficar aí atualizado naquilo que a gente quer te trazer informação e entendimento. Eu te vejo no próximo encontro, na próxima quinta-feira. Bye, bye.